Vou simplesmente copiar uma grande parte da minha análise original de Neptunia X Senran Kagura Ninja Wars no PlayStation 4 para esta análise da nova edição do Nintendo Switch. Eu quase não ia jogar esta versão, pois as atualizações que estavam sendo anunciadas no PR eram relativamente pequenas e embora eu goste muito desse jogo, me vejo com cada vez menos tempo para jogar até os melhores jogos que eu gosto. Como se o nome não fosse óbvio o suficiente, Neptunia X Senran Kagura Ninja Wars é uma combinação de duas franquias amadas. Se você é fã de um ou de ambos, apreciará o crossover e os personagens disponíveis. Pode ser simples em termos de enredo e desenvolvimento geral dos personagens, mas o diálogo é divertido. Com uma lista de 10 ninjas jogáveis, ter uma história paralela para todos seria demais para lidar. Se alguma coisa, as personalidades dos personagens já estão estabelecidas em entradas anteriores. Na minha opinião, o objetivo de Ninja Wars é mergulhar em um universo alternativo com seus preconceitos. No entanto, eu pensei que isso seria um ajuste mais natural para o console portátil, pois tem todas essas qualidades. É um jogo de ação relativamente simplificado e bastante curto, com um estilo visual simples, mas vibrante, que não ter perdido muito na tela menor. Então eu dei outra volta e, como se vê, eu estava certo. Há uma ligeira queda na fidelidade gráfica da versão PS4 para que isso funcione no Switch, mas a estrutura da missão, o sistema de combate e a vibração geral da coisa se adequam melhor ao Switch. O jogo se passa em Gun Ninjutsu, onde dois clãs ninjas estão em conflito um com o outro. Earthlan, nossos ninjas de Neptunia, são vistos lutando contra Marvelan, nossos ninjas de Senran Kagura. Embora pessoalmente em termos amigáveis, suas alianças com seus respectivos daimyos são a razão pela qual eles lutam. Esta guerra é interrompida com a entrada das TM Legion, um exército ninja mecânico de uma dimensão diferente. Após uma declaração da nova guerra super ninja de seu líder, os ninjas de Earthlan e Marvelan formam uma aliança para impedir essa nova ameaça ao seu mundo. Para os novos recursos, é realmente uma lista pequena. Há 2 novos personagens, e o Ki-Go, uma nova opção de configuração de dificuldade, bem como alguns novos trajes de DLC. Suspeito que este último será a coisa mais atraente sobre a edição do Switch, dada a orientação do fanservice do jogo, e a boa notícia é que esses trajes parecem bons. Dito isto, algumas missões ou minijogos adicionais podem ter ajudado. Não costumo reclamar de conteúdo, mas minha principal crítica a Neptunia X Senran Kagura é que ele parecia um jogo que deveria ter um escopo muito maior do que o tempo de desenvolvimento e o orçamento permitidos. No entanto, você vai se divertir com ele desde o momento em que abre até o momento em que fecha. Por um lado, foi bom ver alguns personagens familiares, mas por outro, não houve muito envolvimento entre eles. Embora este jogo seja um crossover, parecia mais que Neptunia com Senran Kagura. Com Netuno sendo o protagonista autoconsciente, já era evidente para onde o jogo estava se inclinando. Teria sido bom se fosse mais equilibrado, e melhor ainda se houvesse alguma química entre os personagens. Não é perfeito de forma alguma, e não é o melhor jogo de Neptunia. Nem é o melhor Senran Kagura. Certamente não é o melhor jogo que joguei este ano, mas também é uma pequena experiência divertida e frívola que conhece seus limites. Não fica mais do que bem-vinda e é muito divertida enquanto dura. Tomados nesse contexto, os pequenos problemas se dissipam. O que importa é que as equipes de desenvolvimento acertaram as partes importantes dentro de seus orçamentos limitados e fizeram algo realmente bonito no negócio. Uma vez que você começa a mergulhar na ação, é uma coisa muito boa. A Tansoft é experiente com ambas as propriedades, e elas fazem justiça ao crossover. Com um sistema de ação fluido e dinâmico que depende muito da utilização de uma variedade de habilidades especiais enquanto tenta evitar ser atingido pelo inimigo muitas vezes. O botão de esquiva é incrivelmente útil, responsivo e um elemento-chave do sistema, especialmente porque confere imunidade temporária. Inimigos tendem a causar muito dano e absorver um pouco em troca, então entrar, lançar um especial, e depois se esquivar da bagunça, é uma estratégia útil em geral. Mecanicamente falando, este é um RPG de ação hack and slash muito mediano. Isso provavelmente não é uma grande surpresa para quem passou muito tempo com uma ou ambas as séries que estão se misturando aqui, pois nenhuma delas é geralmente adorada por sua jogabilidade de alta qualidade. Reparável é a ordem do dia aqui, e suponho que poderia ser muito pior do que isso. O combate é extremamente superficial, e embora os vários personagens ajudem a manter as coisas um pouco frescas, a repetição ocorre muito rapidamente.
Se Ninja Wars tivesse que sobreviver apenas em sua jogabilidade, seria um título difícil de recomendar. A combinação das duas franquias amadas é um crossover que qualquer um pode apreciar. Havia um monte de piadas de PG, mas em algumas situações você entende ou não, e se você não entender a tendência, é um comentário inofensivo. Existem minijogos como PHs and Cream Meditation que podem excitar um fã, mas nada chega perto de ser ofensivo. Eu gostaria que houvesse itens divertidos para desbloquear, como novas roupas ou algo assim. Eu sei que estou sendo exigente, e a natureza do jogo não permite acessórios. A lista de personagens parece igualmente útil e diferenciada também. Não há tanta diferença de um para outro que possa escalar artificialmente a dificuldade dos inimigos, dependendo de qual personagem você escolheu para qual batalha. Mas apenas o suficiente para separá-los para que pareça que há um ponto em escolher o seu favorito dois personagens. Os inimigos, por sua vez, tendem a ser bastante simples e atacam apenas em pequenos grupos, e não há variedade suficiente entre eles. Mas funcionam bem o suficiente como uma luva no estilo brawler para lutar antes de enfrentar os chefes, o que pode ser desafiador. Porém, ele não precisa sobreviver apenas na jogabilidade, não é? Novamente seguindo os passos de Neptunia e Senran Kagura, os personagens e o diálogo realmente ajudam a apimentar as coisas e mantê-lo envolvido. É pateta e tudo funciona na mais fina das motivações, mas é um crossover. Não precisa ser logicamente coerente, e não precisa ter um enredo bem elaborado. As garotas de um jogo conhecem as garotas do outro jogo em uma estranha fusão de seus mundos, e o caos se instala. Trabalhando com um orçamento claramente limitado, a Tansorta se concentrou em entregar um sistema de ação e combate apertado, enquanto também contava com o fanservice de Senran Kagura e Hyperdimension Neptunia para ver isso. É um bom par de horas de diversão genuína, com as cenas de banho necessárias, humor e personagens familiares para conhecer e lutar. Você não pode deixar de pensar que ambas as propriedades poderiam ter crescido para se tornar mais do que isso, mas, como está, ainda é uma bobagem divertida. Com forte ênfase no entretenimento, eu jogo bastante jogos sérios que exigem análise profunda. Esse tipo de coisa é meu tempo ideal de intervalo entre eles.